sinais de batalhas no corpo. O que é isso, pastor? Algumas pessoas, elas se perguntam, pastor, depois que eu comecei a orar pela fulana, depois que eu entrei numa peleja lá na minha igreja, depois que eu entrei numa batalha territorial, olha, eu tenho tido algumas coisas estranhas, alguns sintomas, sabe? Eu queria saber, isso é espiritual ou é humano? Obrigado, Lilian. Deus te abençoe, querida. A todos vocês que têm ofertado e abençoado o nosso canal, seja aqui, seja por via Pix, seja de outra forma. E aí o que acontece? Gente, deixa só o like, ajuda você, peço a vocês que ajudem o canal deixando o like, a notificação, tá bom? E aí o que ocorre? As pessoas pensam assim, isso é coincidência. Para quem não crê, isso é coincidência. Aconteceu, você foi evangelizar e passou mal. Você foi evangelizar, produção, o meu café acabou, foi rápido dessa vez. Produção, não deixa na mão não, produção. E aí, a pessoa diz assim, não, isso é uma coincidência, mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Nesses meus 20 e poucos anos de batalha espiritual, ou mais, né, vai para 24 anos, desde novo, desde os 29 anos que eu estou na batalha, eu estou com 53, então você vai fazendo as contas aí. Sabe, nesses 24 anos que eu estou de batalha espiritual, eu já vi de tudo um pouco, já apanhei, mas irmãos, eu já apanhei muito. Vocês não têm noção quanto eu já apanhei do diabo. Que isso, pastor? Claro, Deus permite. O melhor guerreiro não é aquele que bate em todo mundo, bate sempre, não. O melhor guerreiro é aquele que apanha, e ele vai aprendendo, ele vai começando a compreender e assimilar os golpes. Ele vai começando a compreender, a produzir capacidade, expertise, porque apanhar também ensina a bater. Apanhar também ensina a defender. Apanhar ensina a você ter maturidade, quebra um pouquinho teu ego. Sabe? Apanhar, se você for sábio, tiver inteligência emocional e confiar em Deus, vai se frustrar no primeiro momento, vai voltar chateado, não é igual Davi. Davi foi buscar a arca, tomou-lhe uma surra do próprio Deus, mas depois aprendeu, foi lá buscar a arca de forma correta. Às vezes acontece com a gente quer conquistar território, quer fazer, quer acontecer, que eu vou chegar, que eu vou dominar, tá dominado, tá tudo dominado, e que eu vou meter a mão, e que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, que quando eu fizer, o diabo vai correr debaixo do meu pé, só no... Vai agora, irmão, não vai amanhã, não. Não vai depois da manhã, não, vai hoje, querido. Vai nessa. Sabe, a gente tem que tomar muito cuidado. Sim, Wilton Rocha. Sim, claro que tem. Sabe, então a gente pesca e acha assim, não, é só chegar e mandar ver que eu sou o cara, que eu faço, que aconteço, que a hora que Deus falar, a autoridade é minha, que parará e piriri. Não é bem assim, não. Aí nós vamos ver algumas coisas importantes que são sinais de batalha espiritual. Não só decorrências. Uma delas é dores nas articulações. Quantas foram as vezes que eu fui expulsar demônios? Sabe aquela coisa pentecostal? Fazer a fila. Gente, como me lembro no final dos anos 90, anos 2000. Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era tonto, esquisito, maluco. Rapaz, olha, brincadeira, tem coisa... Obrigado. Tem coisa que você faz, você tem que tomar cuidado. E eu pegava e mandava fazer fila. Irmão, imagine a filha do INSS que ficava no altar. Eu, mais a minha pastora querida, que era uma mulher de muita oração, e mais uma outra irmã de oração. Era nós três. E você sabe que esse negócio de orar lá na frente tem umas preferências, né? Tu sabe, tu faz uma fila, a galera vai só para a fila de um ou outro ali e tal. E a fila minha e da pastora... era aquela fila que lotava.
E todo mundo achava que ia sair algum couro dali. Sabe? Irmãos, eu orava. E eu, pá, maravilha, aquela coisa toda. De repente, irmão, eu ia para casa. Aí eu ia para casa. Como é que eu chegava em casa? Meu irmão, a lombar, as articulações, estava no pó da rabiola, no bagaço. Chegava em casa com pressa de água quente. Meu Deus, não conseguia dormir de lado, não conseguia dormir de frente. Meu irmão começava a cantar, vi um homenzinho torto, andava. Só que não era torto para andar sem Jesus, não. Era torto porque entrava nessas pelejas. O que as pessoas não sabem a respeito de batalha espiritual e libertação? Vamos lá. Atenção, deixa eu ver com o meu eco aqui, eu gosto de eco. Atenção, ó. Não, é aqui, cadê? Onde é que tá o meu eco? Vamos lá. Atenção, emocionados. Atenção, vocês emocionados. Ao entrar em batalha espiritual, vocês colocam as suas atividades neuroquímicas a pico de 1000. E o que acontece? Você, querido, coloca toda a sua fisiologia super acelerada. Você comprime músculos, tendões, articulações. Você faz, muitas vezes, a oxigenação sanguínea. Roletando. O que acontece? Aí você pega aquele Exu tranca-rua, o tranca-brabo, e fica, não saio, e não vou. Você diz, sai, eu te mando, e não me diz, sai, não saio, não vou lá, vai. Aí que você fica nessa sua esse cabo de guerra lá com tranca-pilintra. Meu irmão, você não sabe o mal que você está fazendo pro seu corpo, ô querido. Você não sabe o que você está fazendo com seu corpite, o templo do Espírito Santo. Você não tem noção do que está acontecendo com seu corpo, uma sobrecarga. Química elétrica motora, articulações, músculos, tendões. Você está entendendo? E aí eu fazia fila, mandava fazer fila. Mas por que isso? O libertador, vamos traçar uma diferença. Libertador, guerreiro de batalha espiritual, intercessor. São 3 figuras diferentes, tá? Nem todo intercessor é libertador, nem todo libertador é intercessor. Mas todo guerreiro de batalha, ele possivelmente tem que ser libertador e intercessor. Não existe um guerreiro de batalha espiritual que não seja intercessor e libertador. É raro. Eu não conheço um guerreiro de batalha espiritual que não seja libertador e intercessor, porque é sine qua non, é uma condição que o que trabalha com batalha espiritual, ele tem que ser intercessor e ele tem que ser libertador. Mas nem todo libertador é intercessor, nem todo intercessor é libertador. Então, o que acontece? Quando a pessoa começa a entrar nessa vibe, nessa linha, nesse chamado, nesse propósito de libertação, ele tem que tomar um cuidado. E outra coisa, quando você também entra em peleja, vou interceder. Irmão, ora por mim. Eu vejo vocês pedindo muita oração aqui, eu sou muito cuidadoso. Intercessão, ela tem 2 formas de ocorrer. A forma passiva, a que você apoia, ajuda, e a forma ativa. A forma passiva, Deus querido e amado, abençoa meu irmão, as provas que ele tem passado, as dificuldades, Senhor, entra com providência, eu não sei o que ele precisa, não sei do que ela precisa, mas, Senhor, eu peço a tua mão poderosa sobre essa vida, que o Senhor possa, Senhor, trazer, Senhor, de forma poderosa a solução para... Ok, não é isso? Então você trabalha com essa linha, você trabalha com essa fala passiva. Vocês estão entendendo? Até que vocês estão entendendo, gente? Dá um ok para mim que vocês estão entendendo. Uma intercessão passiva. Você entende isso? É nominação, só para você nominar. Só para você entender. Entendem aqui? Então vamos lá. Então você está entrando na intercessão como Arão, Ur e Moisés.
Não é isso? Está lá em cima do monte, está batalhando. Mas quem veio tilintar da espada é Josué e o exército. É Josué e... É o Josué, não, o bucho lá da galera está estripando, é com Josué. Entenda, quando você entra na ação, na oração de intercessão ativa, meu irmão, esteja com a sua saúde em dia, se hidrate bastante, né? Bastante hidratação, legumes, verdura, suplemento alimentar, jejue, ore, fique ali forjado na palavra. Por quê? O cidadão vai fazer a oração, ele vai entrar agora no modo... Cadê o modo? Meu Deus, cadê o modo? Isso, ele vai entrar agora no modo intercessão ativa. Deus querido e amado, nesta hora, Pai, eu peço pela irmã Maria. Agora, Pai, todo capeta na vida da irmã Maria vai saindo. Olha aí, demônio, eu te chamo agora aqui. Vem aqui, demônio, vem aqui, demônio. Olha aí, Pai, esse demônio que está entrando na vida da irmã Maria, eu vou começar agora a lutar com ele. Mas, Senhor, eu vou entrar com muita força. Pai, me segura para não acabar com explodir o inferno. Meu amado, minha amada, você está pedindo para entrar na UPA. Você está pedindo para ir a qualquer momento quebrado no meio. Não é porque o diabo te atacou, não. Preste atenção. Não é porque o diabo vai fazer... Mas Deus é maior, né, pastor? Sempre foi e sempre será maior. Deus é soberano. Nem entra na comparação entre Deus e o diabo. Isso aí não se compara. Isso aí não se entra em pauta. Deus sempre será maior. Deus é maior. Claro, sempre será maior. Nunca deixou de ser maior, meu Deus, o teu Deus. Porém, você não é maior. E aí você tem que entender que você entra no estado mise. Porque além das dores nas articulações, você pode também começar a ter aquelas dores ventrais e cólicas. Quem já não participou de uma batalha espiritual, numa intercessão ativa, né? Marchou para o anjo, botou por terra a praça, bradou em cima do símbolo da maçonaria, jogou o martelo no triângulo no olho que tudo vê, fez ato profético, mas depois, o que aconteceu? Meu irmão, dores ventrais e cólicas, que misericórdia, a pessoa não aguenta. É dor para tudo quanto é lado. Uma coisa de louco. Gente, deixa o like, assina a notificação, ajuda nós aí, nos ajude, abençoe o canal, deixa o seu like, é muito importante para nós. Você entende que isso ocorre naturalmente? Você entende que isso acontece e você fala assim, meu Deus... a gente faz isso engraçado para vocês não ficar com muito medo. Mas aí você diz assim, meu Deus, como é que pode? Mas vai com dor no rim, alterações, gente, alterações pulmonares, respiratórias, alteração cardíaca. Depois dos encontros com Deus, é isso aí, Ana. Sabe, você olhar... Sim, tá aí, geralmente é território de demônio. Quando você, por exemplo, a clínica de cura é uma batalha, irmãos. Meu Deus do céu, é peleja. Porque cada pessoa que se ajuda a se libertar, que dá a ela ferramentas, olha que eu tenho, como diz, eu tenho um traquejo, mas saio daqui às vezes, né, quando eu vou trabalhar com isso, saio sem coluna. Saio às vezes com a lombar, os pés doendo, articulações. Porque você tem que... Aí vem a questão de você cuidar melhor do seu corpo, cuidar inclusive da sua saúde. Sabe? Buscar a melhoria da tua saúde, porque você que trabalha com batalha espiritual, você que entra em peleja, você que trabalha com cura emocional, você que dá apoio ministerial, você precisa estar preparado. Com isso então não vou orar mais? Não.
O cerne da resenha não é você parar de fazer porque você passou mal, ou porque você está com dores, ou porque você está com articulações estouradas. Não, o cerne da resenha não é esse. O cerne da resenha é fazer você entender que isso vai ocorrer e você precisa se preparar melhor. E aí você, poxa, agora eu estou entendendo. Agora, pastor, puxa vida. Agora eu estou começando a compreender. Como é que é, Edna? Pastor, mas quando você ora sem entrar em batalha e de repente Deus te usa para entrar em batalha? Olha, Edna, vou partir do seu pressuposto, da sua afirmação. Se Deus te colocou nessa batalha, ele confia que você aguenta. Tá? Já basta. É interessante que ele te dê agora, mas se não... Sim, Belmiro, volta aqui, Belmiro, então. É o que a gente falou aqui, ó, olha aqui. Olha aqui, Belmiro. Perdão. É disso que a gente está falando. Dores articulares. Dores nas articulações. Sabe? Então você começa isso aí. Você começa a entender o seu corpo, gente, ele faz parte da... Você é espírito, alma e corpo, dentro de uma tricotomia simples. Como o seu corpo não reage a isso? Como o seu corpo não passa por isso? Como o seu corpo não vai... Ele é o reagente material, é o reagente físico. Então, quando você passa isso, você tem as dores nas articulações, você tem as dores ventrais e cólicas, que muita gente que vai para a batalha espiritual vai subir monte, vai orar pela cidade, vai impor as mãos, volta com dor de cabeça, mas volta também muitas vezes com cólica, com dor de barriga, volta com dores no ventre, dores musculares. Porque, na verdade, gente, as emoções, a Bíblia é muito linda, né? As emoções, elas estão concentradas justamente na área ventral. E Davi fala de rins, você vê na Bíblia falando de rins, de fígado, baço, dores de barriga, fala de paixão, de questões de ventre, frio na barriga. Quem é que nunca sentiu frio na barriga? Algumas situações, você fala, meu Deus do céu, deu um frio na barriga. Não é isso? Então, vocês mesmos estão compartilhando conosco aqui as experiências de vocês. Porque, na verdade, quando você vai evangelizar dentro de um contexto de batalha espiritual, intercessão, essas coisas todas, você querendo ou não, você está entrando em território alheio. Pessoas são... Aprenda uma coisa, gente. Pessoas são territórios. Você entende isso? Pessoas são territórios. E a gente acaba esquecendo disso, que a gente vê a pessoa como pessoa. Um abraço, Tatiana. Um abraço ao casal aí bonito. Você entende isso? Você, para nós, é um ser humano, e tem que ser um ser humano, é um ser humano. Porém, para os demônios, para aquele momento que está ali, aquilo é um território. Belmiro, eu vou entrar na questão de veículos e casas na quinta-feira. Hoje é só o corpo. Vocês estão entendendo? Amém, querido. A questão vai muito além. Porque a gente acha assim, ó. Não, claro, ter dor de barriga, dor de cabeça. Pô, irmão, a gente é ser humano, né? Dor vai dar no corpo, é um aviso. Às vezes, porque também tem irmão que é irmão guloide, né? Pastor, entrei numa peleja, uma batalha, pastor, fui entrar numa guerra. O que foi, irmão? Entrei numa guerra, pastor. E aí? Olha, o inimigo ficou furioso comigo. E eu não sei, fui comer um pouquinho de mocotó. O pouquinho de mocotó do crente é uma brincadeira. Fui comer um pouquinho de mocotó. O pouquinho de mocotó dele, irmão, é aquela vaza, né? Aquele... 1 quilo de mocotó. Mas eu passei tão mal, comecei a suar. Eu comecei a ter um negócio, um revertério. Olha, meu Deus! Eu falei, que é isso? Que prova? Eu falei, irmão, isso não é demônio. Me perdoa. Isso não é intercessão. Isso não é batalha espiritual. Isso é glutamina.
glutonaria. O irmão, a irmã comeu o mocotó com os olhos. E é claro, o estômago tá... Gente, o estômago não aguenta. O processamento, ele é lento e gradativo. Você joga lá uma pata de vaca, lá uma pata de boi dentro do teu estômago. Você joga lá uma lapa de um feijão branco. É delicioso. Meu Deus, essa hora do almoço tá... Mas não é para comer nessa quantidade, Vaso. Então vai dar ruim. Isso não é batalha espiritual, tá bom? Isso é glutonaria. Então vigia nessa terra. A imunidade cai, Érica. Com certeza a imunidade ela cai. Nesse exato momento você fica com a imunidade baixa. Por isso que eu digo, pessoas, quando você passa por um momento de batalha espiritual, você tem que entender uma coisa. Você não pode ficar batalhando a vida toda. Você tem que ter um tempo para descanso. Sabe o descanso fisiológico do jogador de futebol, do atleta? Que é a reposição. É necessário que depois que você passe por um tempo de oração, intercessão, batalha, expulsão de demônios, e barará, e pliriri, pororó, como diz o bispo Jaime, é importante que você, depois disso, tenha tempo para se restaurar fisiologicamente, espiritualmente, psicologicamente ou emocionalmente. Você não pode sair daqui e naquela empolgação e achar que vai destruir os demônios do mundo todo, caça-fantasmas, os irmãos Winchester, está se achando aí o caçador de lobos, aquela coisa toda, tá vendo muito filme. Então, ó, saiu de uma batalha, vai descansar. Saiu de uma batalha, descansa. Se hidrata. Faz um alongamento, né? Vai para a academia, vai caminhar, vai para a praia, vai para o campo, dá uma descansada, ó. Volta novamente, se prepara, jejua, ora, se hidrata e volta para a peleja. Gente, olha só, nós precisamos, a nossa batalha é longa. A gente vai sair daqui, o planeta está em batalha espiritual. Nós estamos vivendo um momento de trevas. Esse momento que estamos vivendo agora é um momento trevoso. E nós precisamos entender que isso aqui todos são sintomas. São sintomas, queridos, tá? E a gente precisa entender como esses sintomas estão mexendo conosco, como esses sintomas estão trabalhando em nós, como eles estão operando em nós. Então, é importante que você tenha esse entendimento. Lembrando a vocês aí, discipulado de oração e intercessão, gente. Agora, dia 29, e depois mais 3 aulas. É 29, depois mais 2 aulas, nós vamos entrar estamos aqui estudando sobre oração e intercessão. Então, você que não se inscreveu, se inscreva, dá tempo. Tá? Por isso que, dependendo de com quem você convive, você fica mal. Por sermos territórios e serem estados, às vezes... Olha, Cleia, se você está numa casa... Se você está numa casa onde, infelizmente, né, onde podem andar juntos e dois não concordam, é complicado. Você tem que tomar mais cuidado que o normal. Gente, se você tem uma casa toda cristã e todos entendem a visão e todos participam da visão, legal, você toma um cuidado. Se você está numa casa onde o pai, a mãe, o marido, a esposa, seja lá quem for, não participa da visão e dão um lugar, tem gente que não dá lugar para o diabo, tem gente que vende o terreno, minha casa, minha vida. Você sabe que tem gente na casa da gente, infelizmente eu falo isso, mas... há pessoas no nosso convívio que elas, né, é um portal do Satanás, é um www. E você, então, tem que tomar mais cuidado ainda. Não é não entrar em batalha, mas você tem que tomar todo um cuidado. Gente, deixa o like, ajuda a gente aí, assina as notificações, seja parceiro do canal. Seu like é importante para o canal, tá bom? Deixa comentário depois, muito comentário é importante para nós. Você tem que entender que se você mora numa casa, você tem uma mãe, você tem um pai, você tem um marido que não é cristão, filho, olha bem, você tem que tomar todo um cuidado para que a sua peleja não fique maior chegar em casa. Tem crente que ele se empolga. Aí na igreja, vamos chamar conferência de oração, que nós vamos fazer. Peraí, irmão, você pode participar, mas como? Por que quando eu faço essas grandes pelejas, eu digo assim, irmãos, turma da frente, é a turma que está em dia. A segunda turma, turma de apoio. A terceira turma é a turma que vai dizer amém, amém, amém. Por que essa terceira turma lá nos 40 dias vai dizer amém, amém, amém? Porque elas têm fragilidades, elas não têm, presta atenção, elas não têm legalidades, não tem pecados, mas tem fragilidades. Satanás opera com legalidades e fragilidades. Quando ele não pode, quando os demônios não podem te pegar na sua legalidade, vão pegar na sua fragilidade. E a sua fragilidade muitas vezes é seu marido, é seu filho, é sua filha,
é seu cunhado, é sua mãe, é sua sogra. Sim ou não, gente? Infelizmente, às vezes, a sua fragilidade é os da sua casa. Não é isso? É assim que funciona. Infelizmente. Então, você tem que tomar todo um cuidado. Isso aí, Renato, você tem que tomar todo um cuidado para que você não entre numa peleja mal ainda. Veio para ajudar e vai ter que ser ajudado depois. Sabe? Amém, Joabe? Porque você acaba, vou ajudar a minha irmã, vou ajudar a igreja, vou orar pelo bairro, vou fazer, mas no final... E quando enfrentamos essas coisas como líder nas igrejas, pastor, o líder ele tem que ter um exemplo para os fiéis na palavra, você devia orar mais, buscar mais, jejuar mais, clamar mais, ficar mais atento, ficar ligado mais ainda. Sempre mais. Tudo que uma pessoa, um cristão faz, um líder cristão tem que fazer o dobro, na minha concepção. Se você ora, um líder cristão tem que orar o dobro. Eu oro 2 horas, ora 4. Eu jejuo 2 dias, jejua 4. Eu leio a Bíblia meia hora, eu leio 1. Ou seja, toda a preparação que você puder fazer no seu corpo, toda a preparação que você puder ter, é importante para a sua vida. Como é? Eliana Brito, pastor, na escola onde eu trabalho vai ter festa junina, eu não quero participar, mas a diretora é cristã e não vê nada demais, ela não faz as aulas. Não, infelizmente hoje em dia, tá difícil você falar de cristão, de crente. Gente, já falei sobre festas, eu tenho um vídeo aqui, Natal, Páscoa, Carnaval, festa junina, são festas pagãs. Gente, eu explicava isso ontem no discipulado. Como você quer ensinar alguém o idioma, pega uma criança, né? Eu expliquei isso ontem no discipulado. Por que não pode participar da festa? Qual o pecado? Gente, o pecado é a contaminação. Eu não posso dizer que alguém vai para o inferno porque foi na festa junina, porque foi... Só que entenda o seguinte, você está entrando numa ambiência não divina. Entenda isso. A ambiência onde você está entrando é uma ambiência não divina. É uma ambiência carnal, psíquica, de emoções psíquicas. E as ambiências que são puras emoções psíquicas nos desviam do propósito de Deus. Quer uma explicação mais bonita e técnica do que essa? Fala para mim se você vai encontrar uma explicação mais bonita e mais técnica do que essa. Ou seja, uma ambiência de tiririca, Florentina, maravilha, tu morre de rir, tu acha engraçado, aí não vejo nada demais, eu acho que vocês veem pecado em muitas coisas, sabe? E você acha que tudo, parará, e não sei o quê, não tem nada a ver. Olha, fala para mim que você sai de uma festa junina. Fala para mim que você sai de uma festa jesuína, genuína, do milho, São João, o nome que você quiser dar. Fala para mim que você sai dessa festa cantando: eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar. Não sai, você sai como? Ai, que gostoso, né? Que tempo bom, ai, que delícia, vamos voltar amanhã a gente volta. Serão como nos dias de Noé. Se casam, se dão em casamento. Você entende isso? Você compreende que essas coisas mexem com você? E que, infelizmente... Sim, nada a ver, mas as pessoas... Só que tudo tem explicação, gente. Tudo tem uma explicação, nada é feito porque ai, pastor, você é muito radical, você acha tudo errado. Não, irmãos, eu vou atrás da explicação, eu não sou idiota não, desculpe o palavra, não sou tonto não, eu não aceito qualquer coisa goela abaixo também não. Não pode isso, não pode aquilo. Peraí, não pode por quê? Deixa eu ver por que não pode. Só que a minha análise vem o quê? A partir do mundo espiritual. A minha análise vem a partir do mundo espiritual. Hoje, discipulado de oração e intercessão, a gente vai entrar justamente em aspectos espirituais do mundo espiritual.
E você vai entender, a palavra manipulação ela é mal utilizada, né, quando a gente fala manipulação. Mas eu quero te explicar como você consegue entender a manipulação do mundo espiritual. No discipulado de oração, hoje não, perdão, gente, dia 29, ou seja, depois da manhã, quinta-feira, eu vou falar sobre isso. Justamente como você manipula o mundo espiritual. Como é que Elias pôde debochar dos profetas de Baal e depois, quando ele orou, o fogo desceu? Por que houve isso? O que Elias sabia que eles não sabiam? Essa é a situação que a gente precisa compreender. O que Eliseu sabia que os outros não sabiam? Como é que Eliseu sabia que Naamã seria curado num rio barrento, como ele mesmo diz? Lá no meu país tem Abana e Farfar, dois rios muito melhores do que esse. Mas entenda, esses homens sabiam do mundo espiritual coisas que... Ô Marilei, Deus abençoe, glória a Deus pelo seu nível, tá? Esses homens sabiam de coisas que nós não sabemos, e é importante você entender isso. É importante você entender isso, sim. Então, quando eu digo assim, gente, olha, não participem disso, não porque vai te levar para o inferno, imediatamente não. A Ana não vai, simplesmente não vai, não participa. Pastora Ana é professora, ela não vai, já deixou bem claro. E a gente vai lá, eu sou pastor, chego lá, a gente ora pela igreja, faz isso pela igreja, pela escola, mas não vai. É simples assim. Tá? A gente não vai. Então, as pessoas pensam assim, elas pensam com uma fragilidade intelectual muito rasa. As pessoas que têm uma intelectualidade na parte espiritual, as pessoas entendem muito pouco. Gente, o mundo espiritual é complexo. Ele é invisível, ele é complexo. Ele é micro e macro. Né? O mundo espiritual vai de 8 a 80. 8 não, vai de 0,8 nano até 8 ponto não sei quanto, 8 bilhões. Então, entenda que sai do mínimo para o máximo. Então, aparentemente, você vai ver... Por que no Antigo Testamento Deus manda separar os povos? Por que o que Esdras fez os maridos devolver as mulheres que não eram de Israel? Por que isso? Porque, infelizmente, as pessoas não entendem que isso gera uma ambiência, isso gera memória, gente, memória emocional, memória emotiva. Salomão diz que é melhor você ir para o enterro do que você ir para uma festa, porque ao sair do enterro, você sai prestando atenção na vida e fazendo uma reflexão do que é a vida. Sim, muitos líderes incentivam fazer festa à fantasia, fantasy gospel, incentivam, sabe? Eu não vou ficar aqui falando mal de ninguém, eu não estou aqui para ficar criticando ninguém, mas, para mim, não. Não, porque isso nos traz problemas seríssimos. Isso nos leva a problemas seríssimos e a gente precisa estar ligado. Guarda o contato com teu Salvador. Em batalha espiritual, perdão, voltei tudo aqui, não era nem para voltar. Em batalha espiritual você precisa entender onde essas coisas vão te levar. Essas dores nas articulações, dores ventrais e cólicas. A gente entra em batalha e as pessoas não entendem. Aí, olha só, topadas e torções, queridos, isso aqui também ocorre muito, eu quero que você entenda isso. Tem gente que fala assim, pastor, eu levo topada direto, por quê? Batalha. E eu louvo a Deus por levar topadas e bater em algum lugar, porque cada vez que eu tomo essas topadas, que eu tomo essas, no meu caso em particular, eu estou sendo, graças a Deus, eu estou passando por um livramento, porque na verdade o que o mundo espiritual queria era me quebrar. O que o mundo espiritual queria que meu carro capotasse. Eu estou falando isso com base em algumas coisas que já aconteceu comigo no carro, filhos caindo da escada, Carol tosando aqui a última falange do dedo de mindinho quando tinha 1 aninho. Rapaz, eu poderia fazer um livro de experiências aqui meu e da minha família, minhas experiências com a minha família, carro roubado, e uma série de outras coisas que já aconteceram de sobrenatural. E um dia eu falei, Deus, eu não aguento mais dar topada. Deus, eu não aguento mais, sabe? Eu não aguento mais... se for pela... Sim, concordo, Shirley. Isso aí. Pode fazer comida típica, pode fazer por comunhão. Faz em fevereiro, irmão. Faz em agosto. Faz em maio. Não. Querem fazer em julho. Por quê? Você está dentro da ambiência de um Deus, você está dentro da ambiência de uma entidade. É isso que as pessoas não entendem. Quando você faz isso naquela época determinada, o problema não é a comida, não é o chocolate. Entenda? Ah, se eu não gosto de chocolate não, eu gosto, só não acho que o coelhinho da Páscoa tem a ver com o cordeiro pascal.
Não é isso? Então vamos lá. O que acontece, gente? O problema... Claro que é normal, Alice, porque você desidrata. Normal. Gente, você já notou que os animais como o boi, o cordeiro, a cabra, o bode, sempre foram usados como sacrifício? E você vai ver que festas folclóricas no Brasil usam muito boi, boi-bumbá, o Parintins. Os animais são usados com frequência simbolicamente como sacrifício às entidades. O bode, o cabrito, a ovelha, o carneiro, o cordeiro. Então vamos entender que não é coincidência, gente. Isso aí, Esther, são ciclos. Sabe, são ciclos esotéricos, são ciclos de feitiçaria, são ciclos... Gente, o que eu não posso falar aqui é complicado, tem que ser uma live fechadinha, porque eu vou falar, aí eu vou estar dando segredos aqui das trevas, os segredos ocultos, o que eu aprendi com quem foi liberto de lá, e é uma informação para nós, não é nem... Né, mas eu vou falar para vocês, é perigoso, gente, por favor. Não caiam nessa esparrela. Tá bom? É perigoso demais, não entrem nessa. Amém. Glória a Deus, Edilane. Você entra nessa questão e aí você fala assim, rapaz, eu entrei num momento de oração, de súplica, e de repente tomei-lhe uma... Sabe aquela topada que você vê estrela? Você já tomou? Tá vendo o mindinho aqui? Outro dia aconteceu isso comigo. Ontem mesmo eu rasguei quase o peito do pé no meu portão de alumínio. Mas eu entendi por quê, né? O processo de libertação de alguns irmãos, clínica pastoral, quebra de maldição, quebra de elos, decretos espirituais, e entre outras coisas mais que eu tenho feito. Então, o que acontece? Agora, tá vendo essa daqui, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui... Tem opa, aqui, meu dedinho não consegue ver, vamos lá. Esse dedinho aqui, meu irmão, é factível. Esses dedinhos, quando bate, você vê estrelas, mas você não vê a estrela do céu, você vê a estrela aqui, ó. Tem gente que fica muda, tem gente que chora. Eu, quando bato esse dedinho do pé, que bate aqui, ó, meu irmão, só uma lágrima aqui assim, ó, silenciosa. Sabe aquela lágrima silenciosa? Mas toda a dor do universo converge em mim e sai pela lágrima. É tanta dor que não consigo nem dar. Ai, eu só choro e fico assim. Gente, dói, mas dói. Tu diz assim, meu Deus, como eu consegui? Onde é que eu estava com a minha cabeça? Como é que eu consegui arrebentar meu dedinho mindinho? Meu irmão, sai o ar, você fica assim... Então, são decorrências, quero que vocês aprendam isso, são decorrências, claro, pode acontecer, gente, não é dizer que tudo é espiritual, tudo é demônio, não, mas são decorrências, topadas e torções também acontecem do nada. Eu tenho um irmão que ele entrou numa peleja, e ele foi compreender isso depois, ele entrou numa peleja, batalha espiritual pela rua dele, presta atenção. Aí, ele estava sentado no trabalho, igual eu estou aqui, alguém chamou ele, preste atenção, ele levantou de repente, fez aquele movimento assim, ó, bum, fez assim, mas alguém chamou ele na frente e alguém chamou ele do lado. Ele de pé fez isso, ó, e torceu, ele fez isso com o pé, né? Virou o pé e o joelho simplesmente estourou o menisco. Como assim uma pessoa em pé vira e torce e estoura o menisco? Fala para mim. Foi um movimento brusco, barará, porque ele estava em estado de repouso e o pé dele estava... Aí vem química, vem física, vem mecânica quântica para explicar que o pé estava em repouso e quando virou... Cara, mas nenhum ortopedista até falou assim, gente, o que houve aqui, meu filho? Tu estava jogando bola? Tu pulou de paraquedas? Sabe? Até o cirurgião falou assim, mas como é que foi isso? Quando ele explicou, o cirurgião, mas como?
Falei, não, cara, tu tem osteoporose, tu tem algum problema? Não tinha, ele falou, o próprio médico virou para ele e falou assim, cara, incompreensível essa sua lesão. Vocês estão entendendo, gente? O próprio médico virou para ele e falou assim, cara, é impossível essa lesão, ela é improvável, uma lesão dessa é improvável. O grau dela não tem como explicar dessa forma. Então vamos compreender, gente, há coisas que são inexplicáveis e você tem que estar ligado guardando o seu corpo. Essas torções, topadas, isso não é uma coisa assim, só porque, foi sem querer, aconteceu nada, aconteceu uma vírgula. É importante você se blindar, é importante você entender, é importante você compreender o que está acontecendo nesse momento com você. É importante você se resguardar durante orações, intercessões, súplicas. É interessante você saber que se sua família está em batalha espiritual, como você vai orar, como você vai se resguardar. Fazer tem que fazer, ficar inativo também com medo, não. Mas estamos aqui só esclarecendo, entenda isso. O papel aqui da resenha é esclarecer. Estamos conversando, batendo um papo sobre coisas esquisitas que a gente não entende. Poxa, como é que pode? Como é que eu consigo? Como é que fica esse negócio de sentir dor? Né? Dores ventrais e cólicas, dores de articulações, como é que, poxa, eu vou orar, vou buscar, o que acontece comigo, pastor? Eu não estou entendendo, parece que toda vez que eu entro em oração, parece que é uma peleja, poxa, parece que eu fico todo lascado, e parece não, fica, meu amado. Então o que nós temos que fazer? Armadura de Deus, queridos. Se há uma coisa que você tem que fazer aqui agora, é utilizar a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para possais estar firmes contra as astúcias do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Onde entra a armadura de Deus aqui, pastor? A armadura de Deus entra justamente na preparação, não só preparação do corpo, mas acima de tudo a preparação da alma. Por quê? Nada atinge o corpo sem passar pela alma primeiro. As setas não vêm para o corpo, do corpo para a alma. As setas vão da alma para o corpo. Algumas afetam você psicologicamente, aí vou entrar nisso na quinta-feira, né? Questões da casa, questões psicológicas, questões de lugares onde você toca, queima, o câmbio do carro, o pneu, o motor, a caixa d'água. Já falei um pouquinho, mas semana que vem, na quinta-feira falo mais. Então, primeiro atinge você no reino psíquico. Mas é claro, passando do reino psíquico, vem para o reino material, para o reino motor, para o reino do corpo. E aí você não entende por que está passando essa perrengue toda, não entende por que está entrando num nível de batalha tão brabo, e por que você está machucando, por que você está dando topada, por que você está com hematoma, porque é necessário que a armadura de Deus seja instalada, é necessário que você se revista da armadura de Deus para que você possa ficar firme, ok?